Casa cheia, é o que queremos. Que bom tê-los aqui conosco. Eu tenho alguns avisos importantes também, principalmente para os visitantes. Quem vem prestigiar a Arena de Inovação, nós temos os painéis, os nossos backdrops para as fotos. Na entrada, o Sebrae também está fazendo fotos e imprime um marca-página, isso, para o pessoal já sair com o seu marca-página personalizado. A equipe Delta de Segurança está também fazendo a apresentação, a exibição de um robô. E, enfim, muitas novidades, muitos momentos importantes para todos nós. Nesse momento aqui na Arena de Inovação, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês e também as nossas empresas mantenedoras. E nós seguimos com o Diego. Eu estava conversando com ele que o desafio de hoje é pronunciar o sobrenome dele, né, Diego? Mas aí ele me disse assim, ó, Camila, pode dizer que é o Diego da Cirrus, mas mesmo assim eu vou tentar, tá? Schlindwein. Acertei? Fui bem? Já posso falar alemão? Inteligência artificial, gente, é uma realidade presente em todas as áreas. Então, nós vamos convidar o Diego para conversar conosco sobre isso, a IA aplicada na indústria. Ele que é um dos fundadores da Cirrus, como falei, especialista na indústria 4.0, tem 15 anos de experiência sólida em concepção e operacionalização de estratégias de negócios, já implementou projetos em alguma das maiores indústrias da América Latina, atuando em mais de 60 plantas industriais do Brasil, com destaque para o segmento metal mecânico, que é muito forte aqui em Marau, aliás. Diego, palco é seu, seja bem-vindo a Marau. Vou também já aproveitar enquanto o Diego sobe aqui ao palco para convidá-los logo mais, após a apresentação do Diego, para a abertura oficial da Expo Marau 2025, que acontece aqui no Pavilhão Central, e depois nós retornaremos aqui com mais momentos importantíssimos, né, para falarmos de inovação aqui na nossa cidade. Bem-vindo. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Diego. Vou rapidamente começar me apresentando, então, como a Camila já comentou aqui. Eu tenho um forte background na parte industrial, então atendendo diversas plantas aqui no Brasil, algumas na América Latina também. Especificamente, comecei pelo metal mecânico, atendendo empresas como o Grupo Randon, que foi uma das primeiras empresas relacionadas a metal mecânico. Depois a gente foi indo um pouco mais para a linha siderúrgica, hoje atendendo Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal e algumas outras empresas do segmento siderúrgico. Atendemos algumas empresas do setor petroquímico. Então a gente foi passando aí por praticamente grande parte da indústria brasileira. Tive o privilégio de visitar essas unidades fabris e conhecer de fato como são feitas esses diferentes tipos de manufatura, né? Tudo isso ao longo do tempo que eu venho participando como diretor de operações dentro da Cirrus. Agora falando um pouquinho sobre a Cirrus, antes de entrar no assunto de inteligência artificial, nós somos uma startup do Rio Grande do Sul, somos especializados em digitalização industrial. Estamos atuando no mercado desde 2016, estamos presentes hoje em Novo Hamburgo. Temos tecnologia hoje já espalhada por mais ou menos 100 plantas industriais na América Latina. Esses são alguns parceiros que a gente tem ao longo do tempo, né? Nós somos uma empresa que fabrica equipamentos, a gente fabrica sensores IoT, dispositivos IoT diversos, né? Então a gente tem parceria com empresas de semicondutores e algumas parcerias com empresas que hoje estão no topo da cadeia, vamos falar relacionada à inteligência artificial, como Microsoft, AWS e NVIDIA, né? Esses são alguns clientes que a gente atende. A gente está presente hoje em mais ou menos 50% do índice Index 3 da B3, né, que é um índice industrial. Desculpa, trocar o microfone. Aí, melhorou? Agora sim. Beleza. Então, a gente está presente hoje em praticamente 50% do índice da B3 relacionado a empresas de cunho industrial. Como eu comentei, atendemos alimentação, metal mecânico, são empresas bem diversas que a gente vem atendendo aí ao longo dos anos. Isso nos traz uma expertise bem interessante para falar o que essas empresas têm feito relacionado a IoT, relacionado à digitalização, relacionado a IA e assim por diante. Rapidamente, quais são os nossos produtos e o que a gente faz, tá? Logo na sequência, eu vou apresentar os dois produtos mais simples que a gente tem. Logo na sequência, a gente vai ver como eles começam a conversar
com inteligência artificial e vocês vão entender também na prática como dentro da indústria de vocês produtos similares vão conversar com o AI um pouquinho mais para frente, tá? A gente tem três, vamos dizer assim, pilares dentro da empresa. A gente trabalha com a parte de MES e telemetria, que é o nosso produto mais antigo, que a gente começou lá em 2016. Depois a gente entrou para a parte de geolocalização e, por último, a gente tem a parte de AI. Se vocês forem olhar uma indústria, no geral, a lógica para chegar na AI é mais ou menos parecida. Você vai começar por telemetria, MES, controle de base, vai partir para uma parte de controle de ativos móveis ou outros ativos que efetivamente você não consegue sensoriar com o PLC e, por último, você vai ter dados suficientes para trabalhar uma camada de AI, né? Esse foi mais ou menos o caminho que a gente fez. Na parte de MES, vocês já devem estar acostumados, já devem ter ouvido o termo várias e várias vezes, né? Mas é basicamente, então, um controle de produtividade e digitalização de chão de fábrica. O diferencial que a gente desenvolveu ao longo dos anos é que a gente fez um MES 100% em nuvem, principalmente em 2016, quando se falava muito disso, né? E com dispositivos que são sem fio. Então, o cliente não precisa fazer cabeamento, basicamente cabeamento, ou puxar infraestrutura, ou ter aquele custo muito alto que geralmente não tem retorno, né? Eu fazer um custo, por exemplo, com cabeamento ou fibra dentro da minha planta é basicamente custo, não tem retorno, não é um ativo que me retorna, né? A gente tentou trabalhar sempre com estruturas que fossem muito leves e muito sem fio, né? Eu estou trazendo um case aqui da Tigre, que é mais na linha de termoplástico. Hoje a gente controla todas as plantas deles no Brasil, então são 6 plantas digitalizadas, a gente tem controle máquina, linha, extrusora, injetora, quanto cada uma está fazendo, se está dentro da aderência, a qualidade está dentro e assim por diante. Pode parecer simples, mas eu diria que grande parte das empresas brasileiras não tem esse controle em real time, ou se tem, faz isso no papel. Aqui já entra relacionado também à base da IA. Eu nunca vou conseguir avançar modelos de inteligência artificial se eu não tiver dados digitalizados. Isso é o quê? Não é dado no papel, não é dado que o operador fica digitando em algum lugar ou jogando para dentro do Excel. Isso não é dado digitalizado que eu posso usar para montar um modelo preditivo de comportamento da minha fábrica depois. Vou pegar um caso de um cliente nosso. Nós temos um cliente que atua na área de adesivos. Então, basicamente, ele tem lá misturadores, bambures, N máquinas que misturam então um adesivo para fazer o lote ou a batelada, como eles chamam, né? E o que ele disse? Ele disse, eu queria montar uma AI para fazer o seguinte, eu queria que ela me sugerisse quanto tempo eu tenho que deixar meu adesivo batendo, a qual temperatura e qual a fórmula que eu tenho que usar para conseguir uma propriedade que eu quero, por exemplo, dentro daquele adesivo. Legal, tu tem as análises laboratoriais de todos esses adesivos que tu fez ao longo dos últimos 10 anos? Não tenho tudo catalogado, está tudo certinho dentro do sistema. Então, cada batelada de adesivo que saía para o setor automotivo, ele ia lá, colhia uma amostra, fazia análise de laboratório e armazenava. Perfeito. Parece promissor. Quando a gente foi para o processo produtivo dele, o que acontece? Os bambures e os equipamentos de movimentação, era tudo anotado no papel. Então, era um operador que ia lá anotava, a temperatura estava em 180, agora estava 178. O dado não é confiável. Não tem como montar um modelo preditivo em cima disso aqui. Se ele simplesmente tivesse pego esse bamboo, esse equipamento, conectado ele numa rede, armazenado isso no banco de dados, seria o suficiente para montar um sugestor para ele de novas receitas de adesivo, se ele tivesse pensado simplesmente na digitalização e sensoriamento dessas máquinas, né? Aqui um pouquinho de como é que funciona, como é que são as telas do sistema, né? E a gente já aqui rapidamente só para comentar, tá? O pessoal sempre pergunta quanto que eu ganho com o MES, tá? Eu digo, o mínimo que tu tem que ganhar com o sistema MES hoje é 10% de aumento de produtividade. Menos que isso, difícil não ganhar, tá? Excelência, 20 a 30, dá para chegar, tá? Aí tem muito a ver também com a cultura da empresa, a cultura de gestão, os rituais de gestão que aquela empresa implementa para garantir que os dados de fato estão sendo cobrados e executados dentro da planta, tá? Da parte de geolocalização. Geolocalização de veículos é uma linha que a gente entrou depois para geolocalizar empilhadeira, paleteira, qualquer coisa que se movimenta dentro do site, ver qual roteiro ela está fazendo, se está na rota certa, na rota errada. Tudo também dado digital, né? Dado de sensor, não é alguém apontando algum tipo de informação, tá? Aqui eu trouxe um projeto da Suzano e também geolocalização de ativos móveis. Então, caçambas, matrizes, qualquer tipo de ferramental de alto valor agregado que eu quero encontrar dentro da minha planta e eu quero fazer um melhor uso e um máximo de uso desse ativo, né? Que é o objetivo de todos nós que temos ativos imobilizados. Agora entrando especificamente para a parte de AI. Então, beleza, fiz uma base do que são os tipos de sensores, coletas de dados que a gente tem que fazer. Agora a gente entra num ponto de como a gente transforma isso em inteligência artificial e de fato transforma isso em dinheiro, né? O primeiro ponto que eu gosto sempre de destacar é que não se começa pela tecnologia, se começa pelo problema, né?
Pode parecer, você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Mas é uma coisa meio óbvia, mas é muito comum, e eu vejo muitas indústrias se apaixonando pela tecnologia. Eu gostei muito daquele negócio que faz geolocalização. Tá, mas para quê? Qual o objetivo? O que vai fazer? Tu vai diminuir o consumo de combustível? Ou se eu estou falando de MES, quero implementar MES, para quê? É aumentar a disponibilidade, aumentar a qualidade, aumentar a performance, é rastreabilidade, eu quero uma certificação de ISO, que daí vai me fazer vender mais lá na ponta. O que eu estou procurando com o que eu estou querendo implementar? A AI é a mesma coisa. É muito comum agora o pessoal confundir AI com ChatGPT, ou com o que a gente chama de modelos de LLM, que são modelos de linguagem, né? Isso é uma vertente da AI. Quando a gente fala de fábrica, manufatura, a gente está falando de uma inteligência artificial que eu diria assim, ela não é tão bonitinha. A gente não acaba, ela não tem uma capa. Muitas vezes a gente não enxerga ela, né? Que são modelos estatísticos efetivos ou modelos de machine learning, que muitas vezes estão capturando dados, trabalhando e nos entregando predições do que está acontecendo. Então é muito comum o pessoal dizer, não, eu uso AI já, eu uso o ChatGPT lá na fábrica para fazer isso e aquele outro. Legal, eu acho que é um excelente otimizador de processo, mas não é isso aí que vai fazer você dar o pulo de produtividade, de eficiência e assim por diante. Você precisa fazer o trabalho de base e começar a trabalhar modelos focados. Mais à frente eu vou mostrar um dos modelos, mas, por exemplo, eu quero otimizar a programação da minha fábrica. Por que eu quero otimizar a programação da minha fábrica? Porque eu detectei que eu sou extremamente ineficiente nos setups, ou eu não sou muito eficiente, ou eu tenho um número de SKUs muito grande e é impossível humanamente o meu PCP conseguir fazer a programação disso aqui no Excel ou na ferramenta que ele está utilizando. Legal, temos um objetivo. Quanto que a gente quer tirar dinheiro disso? Quanto que eu vou aumentar de eficiência da fábrica? Olha, estimo que em torno de 5%. Quanto isso vira em dinheiro? Para a minha fábrica vai dar em torno de 100 mil ao mês a mais se eu aumentar esse 5%. Opa, legal, temos um set de valor, temos um objetivo, agora a gente vai escolher que modelo, que tecnologia, seja lá o que for que a gente vai usar para ganhar isso. Pode ser que talvez a solução nem esteja em AI, talvez a solução esteja num software que possa otimizar a minha programação, né? Então, identificar o problema é o primeiro ponto, né? E eu acho um ponto bem importante entender aonde a gente está quando a gente fala de fábrica, tá? Isso aqui é uma matriz da Catec, até bem antiga, 2020, ela até foi meio atualizada, que é a matriz de maturidade de indústria 4.0, para a gente entender onde é que eu estou nessa história. Vocês podem ver que os modelos preditivos, eles estão aqui, tá? Predição, então, é a minha AI, tá aqui. Computadorização é uma máquina que eu consigo conectar nela e obter dados. Então, quer dizer, se eu tenho minha fábrica e eu tenho lá uma injetora, eu não tenho conexão com essa injetora e eu não estou obtendo dados dela e guardando em algum lugar, eu estou em indústria 3.0 ainda. Então eu preciso fazer meu trabalho de base primeiro, para depois eu querer chegar em modelos preditivos. Vamos falar assim, tá? Então começa pelo trabalho de base e vem subindo. Até porque assim, o momento que você tem visibilidade, que é o primeiro pilar azul ali, que é onde eu consigo ver o dado em real time nas minhas fábricas, das minhas máquinas, eu já começo a ter ganho financeiro. Porque eu estou agindo no momento, não estou agindo 2 dias depois, que é o que a gente mais vê. Pô, ontem a produção não foi muito boa, a gente teve uma parada porque a máquina quebrou, porque faltou uma peça. Tá, mas o que tu fez ontem? Ontem eu não sabia, porque eu estava no Excel lá, eu estava num papel, os caras consolidaram, trouxeram para mim hoje de manhã, não tem mais nada, tu está fazendo uma autópsia do problema, vamos falar assim, né? Não tem mais o que fazer para salvar o paciente. Então, o real time já traz muito dinheiro para dentro da empresa, né? Depois a gente vai para uma fase que se chama transparência. A transparência, vocês podem ver que o símbolo é uma pessoa, porque a transparência ela é uma fase humana, ou seja, é quando a gente começa a analisar os dados de visibilidade das máquinas, tudo que está acontecendo na minha fábrica em real time, e eu, ser humano, chego com a conclusão. Toda vez que eu tenho essa máquina parada mais de tantas horas, é porque deu um problema da peça tal, e eu vou concluindo os motivos que estão por trás. Então, eu estou assimilando o conhecimento, entendendo como é que minha fábrica funciona. Com base nisso, você vai conseguir pensar que modelo preditivo eu preciso para resolver esse problema. Porque se eu, como ser humano, conseguir entender, eu consigo criar um modelo preditivo que entenda isso automaticamente e faça previsão para mim na próxima vez, vamos dizer assim, né? E por último tem a adaptabilidade, tá? A adaptabilidade é a parte mais difícil porque envolve, eu vou mostrar um modelo, um case de adaptabilidade, mas ele envolve com que a AI tome a decisão e adapte a máquina automaticamente. Então já é um ciclo fechado. A AI entende, adapta, entende de novo, adapta de novo. E ela fica girando automático. Isso é o suprassumo da indústria 4.0, é extremamente difícil de ver plantas que tenham 2 ou 3 processos que já rodem dessa forma, tá? Então, eu vou mostrar aqui um primeiro caso de estudo, que é inteligência artificial para PCP, ou para sequenciamento produtivo. É um projeto da ArcelorMittal,
tá? Para corte para máquinas de trefila. Então são basicamente máquinas lá que cortam vergalhão, cortam perfil, cortam uma série de produtos diferentes aí de acordo com a sua unidade, né? Bom, qual é que era o problema? A gente tinha um número de SKUs muito grande dentro dessa fábrica, o que tornava muito difícil para o PCP fazer a programação da forma mais eficiente, até porque o PCP não conseguia prever que trocar o SKU 1010 e na sequência eu colocar o SKU 1212 me gerava um setup de, por exemplo, 10 minutos e não de 15. Porque imaginem que talvez a pessoa que estava no PCP lá estava trabalhando há 2 anos lá. Era tanto SKU, a gente está falando em torno de 3.000 SKUs lá, que não existia probabilidade estatística dessa pessoa ter visto 10% das combinações de SKU que aconteceram dentro da fábrica. Então ele não teria como ter conhecimento para saber a melhor combinação. E a gente comprovou isso por dados, porque a gente viu que 60% das combinações nunca tinham acontecido em toda a base de dados que a gente analisou, que era uma base de dados de mais ou menos 2 a 3 anos. Então elas nunca tinham acontecido. Então nunca teria como um ser humano olhar aquilo ali e falar, olha, se eu botar o 1010 e botar o 1212 depois, eu economizo o tempo de setup. Aí a pergunta talvez é por que eu economizo o tempo de setup? Eu vou falar de uma máquina mais simples, vou falar de uma injetora. Imagina que eu estou falando de uma injetora que está injetando plástico preto, certo? Se eu pegar e estou injetando plástico preto e eu decidir sequenciar uma injeção com plástico branco na sequência, eu vou ter um setup, sei lá, de 3 horas até eu limpar a máquina e conseguir fazer a injeção sair 100% branca de novo, né? Isso eu estou falando de um processo extremo que humanamente é fácil de entender. Aqui a gente está falando de trefilas, então eu tenho uma máquina longa, né, que basicamente ela é composta por outras 10 máquinas. Então esse operador tinha que fazer um setup pedaço a pedaço da máquina para botar lá para rodar. O nosso modelo consegue prever qual é o melhor SKU para encaixar depois, que vai ter menos setup para esse cara executar operacionalmente, né? A gente montou um modelo para eles. O que esse modelo faz? Ele pega todas as OPs, sequencia por em torno de 3.000 vezes. Ele fica tentando lá qual a melhor sequência, 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 até que ele obtenha a melhor sequência. Só que o interessante é que é o seguinte, quando a gente fez isso a primeira vez não deu muito certo, porque a gente viu que os tempos de setup que o cliente tinha tempos que nunca tinham acontecido. Como eu falei lá, 60% das combinações nunca aconteceram. Então como é que eu vou montar um setup em cima de uma coisa que nunca aconteceu? Então a gente criou uma outra AI que consegue prever quanto tempo demoraria um SKU que nunca aconteceu, baseado nas propriedades do material, dureza do aço, tamanho da bitola e assim por diante. Então são 2 AIs já combinadas, vamos falar assim, né? Bom, o que acontece? A gente tem no final do dia um sequenciador, certo? Aqui eu tenho, a imagem está meio pequenininha, né? Mas a gente tem basicamente no vermelho o que o programador fez e no verde o que a AI diz que ele deveria ter feito, basicamente, né? O legal disso aqui é o seguinte, ele começou como simplesmente um sequenciador, só que hoje ele é uma ferramenta produtiva. Imagina que eu montei toda a programação da semana da fábrica, que é o que todo mundo geralmente acontece, né? Aí chegou o comercial e me ligou e falou, cara, preciso encaixar uma amostra. Tem uma amostra, entrou de um cliente aqui, pá, o cliente está me pedindo. O PCP tem que parar tudo que ele está fazendo, tentar procurar, pega a bola de cristal dele e tenta entender onde é que ele vai encaixar uma amostra para onerar o mínimo possível a produção dele. Hoje, como é que ele faz? Ele só joga o OP lá dentro e fala, ô, IA, descobre para mim o melhor encaixe. Ela vai lá e encaixa para ele. Aqui, ó. Qual é o prazo dessa amostra? É sexta-feira às 17. Então, a sexta-feira às 3 tu pode encaixar aqui. É o melhor possível que tu pode conseguir dessa OP aqui. Só que mais interessante que isso, ela mostra quanto dinheiro a empresa perdeu fazendo aquela amostra. Então, ela vai lá e mostra assim, olha só, a programação anterior era de tantos mil minutos. Agora, com essa OP, tu perdeu 100 minutos. Melhor programação possível. 100 minutos tu vai perder de máquina na tua programação. Então, a empresa começa a monetizar quanto custa a interrupção produtiva. E aí, a conversa é diferente, porque tu chega para o comercial e fala, olha só, cara, vai custar 20 mil reais para fazer essa amostra que tu está me pedindo. Como os 20 mil? Bom, é que eu estou perdendo tantos minutos aqui, tantos minutos aqui, tantos minutos aqui, é 20 mil. Vale tanto a pena ou eu posso encaixar para quarta-feira da semana que vem, porque daí, em vez de 20 mil custa 3? Qual fica melhor? Só que eu tenho uma ferramenta que está fazendo isso em 2 segundos para mim. Eu não paro o setor inteiro de PCP para refazer um cálculo, né? E aí eu estou falando, ArcelorMittal, uma empresa grande, pô, tem APS, tem MES, tem SAP, tem um monte de recursos já, né? A gente está falando de uma empresa que está bem avançada relacionada à digitalização. E a gente conseguiu chegar num ganho de 23% de aumento de eficiência operacional. 23%. A gente está falando de algumas
1.000 toneladas, né, de aço a mais por ano. São 6 milhões de economia por ano, com simplesmente um modelo de AI que faz PCP para o cliente, certo? Mas tudo começa pelo objetivo. O que eu queria? Eu sabia que eu era falho no meu PCP, eu sabia que poderia, de fato, ser melhor, né? O interessante também disso aqui, talvez perguntar, onde é que tu tirou o número? Isso aqui é a controladoria do cliente, tá? Calculou. A controladoria do ArcelorMittal fez o cálculo lá e chegou à conclusão que é 6 milhões por ano de economia estimada em uma planta, tá? Então tem mais aí várias e várias plantas para serem implementadas. Outros cases de inteligência artificial, né? Modelos um pouco mais simples. Modelos, por exemplo, como esse aqui, otimização de forno. Então, um modelo de AI que ele otimiza um forno de biscoito, massa, ou pode ser um forno de recozimento, qualquer forno movido a gás, ele otimiza as zonas do forno para que eu consiga ter o mesmo padrão de qualidade na ponta com menos consumo de gás. É um projeto que a gente fez para a M. Dias Branco, fabricante de biscoitos, massas, etc. e tal, gera uma economia de em torno de 9% de gás, né, ao mês. Aqui eu comentei que eu comentaria um modelo que ele é ciclo fechado, tá? Esse aqui é um modelo para máquinas de corte de tubo. Então, como é que ele funciona? Tem a máquina lá, fica cortando o tubo. Ela passa em uma velocidade X e a máquina, a guilhotina vai pum, 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 batendo e cortando o tubo. Como é que era tunada a velocidade dessa máquina? O operador. Então, o operador ali, sentindo a máquina há 20 anos, dizia que esse SKU aqui tem que rodar a tantos metros por segundo e tal. Ele ia lá e tunava essa máquina para fazer. Sobre o risco de quebrar a máquina, sobre o risco de projetar tubo, sobre um monte de risco que poderia acontecer. Então, o que esse operador fazia? Ele rodava na mínima velocidade segura possível, porque ele nunca ia querer que tivesse a projeção de tubo ou qualquer coisa parecida. A gente criou um modelo estatístico que ele faz a tonagem automática. Ele fica escutando a máquina, a vibração da máquina, a velocidade da máquina, a corrente, uma série de atributos. Ele fica analisando e ele vai balanceando a máquina automaticamente. Então, eu estou a 100 de velocidade, eu vou para 90, vou para 80, ele fica indo e voltando para garantir a maior produtividade da série de tubos que está sendo feita naquela máquina. Tem ganhos estimados, tá, em alguns SKUs de 37%, tá, de aumento de velocidade de linha. Tá? Outros menores, como 10%, 11% de aumento. O mínimo que a gente conseguiu foi em torno de 7% de ganho de velocidade no SKU. Também é um modelo estatístico relativamente simples, mas tudo parte do quê? Dados de telemetria. O cliente tinha dado histórico, armazenado, a gente pegou o dado histórico, analisou, montou o modelo em cima dele. Então, tudo nasce no MES, se a gente for olhar lá, ou no sistema de telemetria e coleta de dados, né? Modelos de predição de quebra de ativos, tá? Esse aqui talvez vocês já tenham visto, mas são modelos que têm a capacidade de predizer a quebra de um motor, a quebra de uma máquina, baseado na vibração dela, na corrente, assim por diante. Talvez você já tenha ouvido falar de uma startup que é bem grande, que é Traction, que faz isso com sensores, né? A gente faz um pouquinho diferente. A gente pega dado histórico do cliente, que ele já tem na máquina dele, e monta os modelos preditivos. Isso serve para caldeira, motor, bomba, enfim, qualquer máquina que de fato eu tenha alguma telemetria dela, eu consigo montar modelos preditivos. A gente tem uma plataforma que já faz isso de forma semi-automática. Então, dependendo da máquina, ele já conecta a telemetria e o sistema já sai fazendo a preditiva em real time, né? Aqui são projetos um pouco mais complexos, tá? Projeto de predição de temperatura. Basicamente, como é que funciona? Eu tenho um forno de coqueria. Para entender o que coqueria é basicamente o seguinte: a siderúrgica ela não usa carvão vegetal normal que a gente está acostumado, ela usa carvão mineral. Grande parte das siderúrgicas de aços planos, vamos falar assim, que são as bobinas maiores, né? Então ela usa carvão de coque, que é um carvão mineral. Ela pega esse carvão, tira da mina e ela faz um processo de coquificação, que é pegar esse carvão, botar num forno a 800 graus, cozinhar esse carvão junto com amônia e alguns outros gases, ele vai virar um carvão de coque. Talvez vocês já tenham visto em algum filme americano um carvão branco, parece uma pedra, assim, que os americanos compram para fazer churrasco. Aquilo é um carvão de coque. É um carvão que tem capacidade em torno de 10 vezes mais do que o carvão cru, vamos dizer assim. É um processo complexo e é o processo mais caro hoje dentro do processo siderúrgico, tá? Então, eu tenho fornos de coqueria em torno de 200 fornos por siderúrgica. Esses fornos, como é que é a medida da temperatura dele? É um cara com um pirômetro. Ele abre uma portinha no forno lá e aperta com o pirômetro em cima de um forno que está a 1000 e poucos graus, andando a 40 metros de altura. Risco de segurança, imprecisão de dados e assim por diante. A gente conseguiu criar para eles um modelo com base na quantidade de gás, no processo que está, em uma série de dados que tem de telemetria do forno, eu consigo dizer a temperatura do forno sem ter um termopar lá dentro. Basicamente é isso que o modelo faz. Então é possível também, onde a gente não tem informação, a gente criar informação usando AI. Então às vezes eu não tenho um dado de temperatura, de pressão ou de alguma coisa que eu precise de um processo industrial, eu consigo simular esse dado através de outras informações que eu tenha, desde que eu as tenha, né? E por último, um projeto de
Digital Twin, basicamente de autoforno, tá? Então, o que acontece? Talvez você já tenha ouvido falar do termo, Digital Twin, o gêmeo digital. Se fala muito em palestra de indústria 4.0 sobre Digital Twin, mas é difícil vê-los, né? Geralmente a gente ouve bastante na palestra, mas não vê muito. Basicamente, ele é um cara que digitalmente consegue mostrar o funcionamento de um processo e que eu consigo simular o processo sem interferir diretamente fisicamente nele, né? Então, aqui é um Digital Twin de autoforno. Eu tenho um autoforno digital. O operador consegue ir lá e dizer assim, olha, se eu quisesse que esse autoforno agora tivesse a temperatura de 1532 graus, o que eu tenho que fazer? O modelo vai lá, olha para as outras 160 variáveis e fala para ele, aumenta o carvão em 1%, aumenta a velocidade em 2%, faz isso, faz aquele outro, faz aquele outro, faz aquele outro, tu vai chegar na resultante que tu gostaria de ter. São modelos bem mais complexos, para isso, né, não tenho dúvida de que as empresas que eu estou mostrando aqui como Arcelor começou lá no início com um pouquinho de telemetria e isso foi crescendo ao longo do tempo até que se tenha 160 variáveis de um mesmo processo digitalizadas, né? Opa, aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu queria deixar aberto a perguntas a qualquer um que tenha qualquer tipo de dúvida, ou gostaria de entender um pouco melhor qualquer processo, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigada, Diego. Se houver perguntas, por gentileza. Serginho, me faz um favor. Pega o microfone e entrega, por favor, para o Felipe. E esse fica com o Diego para que ele possa dar as respostas aqui. Boa tarde, tudo bem? Sou Felipe da Metasa. Parabéns aí, muito interessante a tua explicação. Gostaria de saber um pouquinho. Nós colocamos o MES na empresa, a gente tem a empresa toda completa com todas as máquinas, soldadores, né? Com todos os inputs da empresa. Mas, assim, eu gostaria de saber como a gente faz para melhorar a questão de planejamento. Isso tu começou a colocar o IA dentro do planejamento nosso e tirar todo o recurso que o MES entrega para nós. Porque não adianta ter só a informação e não trabalhar com ela. Então, esse eu acho que é o nosso... Está aí o pessoal aí da Metasa, de PCP aí, né? E eu acho que é muito interessante, a gente tem até que conversar depois aí, como a gente faz os números nossos transformar realmente e nos ajudar a melhorar o planejamento nosso. Não, perfeito, obrigado pela pergunta. Obrigada. Vou quebrá-la em duas, tá? Falando primeiramente do PCP, estão falando de programação, tá? Programação, se vocês têm MES implementado hoje e tem controle de OP, pegando a base histórica já dá para trabalhar. Já tem 90% do trabalho feito, vamos falar assim, para montar um modelo de simulação ou para testar um modelo de sequenciamento como esse aqui, tá? Grande parte do trabalho ele já está executado, digamos assim, tá? Não veria grandes complexidades de testar, por exemplo, esse modelo se pegar a base do MES e ele funcionaria como uma ferramenta de sugestão. Então, imagina que o PCP ele vai usar um modelo como esse como um copiloto do PCP. Ele pode fazer a pré-programação dele lá, joga para dentro do modelo, o modelo retorna para ele sugestão. Fala, cara, seria melhor se fizesse assim. O PCP dá uma olhada de novo, joga para o modelo. E assim fica até que tu sobe para o mês para ir para a efetiva execução. E aí, por final, você vai fazer um comparativo. O que o meu PCP tinha pensado no início com o que de fato eu executei e quanto que eu ganhei nessa jornada, né? Sobre o uso do MES, tá? O MES é uma ferramenta, acho que essencial, mas ela está muito mais ligada a pessoas tanto do que a tecnologia, eu diria assim. Então, ela está muito ligada às rotinas de gestão e acompanhamento que são feitas em cima dos dados, tá? Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso aí. Essa história aconteceu faz mais ou menos um mês, não faz 30 dias, tá? Era um cliente que a gente estava um pouquinho de dificuldade, o MES estava implantado, mas o cliente, estava remando, não estava conseguindo gerar tanto ganho dentro da empresa. Nesse meio tempo, eles tiveram um churn, uma mudança lá de gestão, e veio um diretor da área de tecnologia, entrou para a área industrial e tal, e o cara assumiu como diretor industrial Latam lá da empresa. Primeira coisa que esse cara fez, ele tinha um MES no celular dele. Ele entrava na fábrica, isso quem me contou não foi nem ele, me contou foi o gerente dele. Ele falou, cara, daí eu estava lá na fábrica, o cara entrou, falou assim, tá, vamos na máquina 42 que eu quero ver. Daí ele chegou lá, olhou a máquina e falou, pá, olha só, a máquina está fora do ciclo.
Aí o gerente, pois é, então, vamos ver o que vamos fazer e tal. Daí ele falou, abre o MES aí, dá uma olhada, porque eu tô vendo aqui há 1 hora que tá fora do ciclo no meu celular e ninguém fez nada. Então veja como é muito mais cultural o uso da informação do que de fato a informação. A informação tá ali, né? A gente tem que ter alguns planos de uso e vai muito dessa linha de cobrança, né? Se a alta gestão usa, a média gestão usa, a coordenação usa, a operação vai usar também. Né? Então é uma escadinha aí de rotina cultural para a gente garantir o uso eficiente do MES. Né? Diego, parabéns pela tua apresentação. Sou o Thiago, sou da Titá. Nós somos uma empresa de tecnologia, só que voltada mais para a área de gestão pública, né? Aproveitando esse gancho, a questão de tirar esse processo de AI da TI e levar para o processo, né? Questão de pessoas, conectando as pessoas nesse processo e a própria formação de data science ou cientista de dados e a cultura de dados nesse processo. Isso há uma transformação, né? Onde você tem dados que você tinha antes em tempo de 1, 2 dias, trazendo para real time, né? Como está sendo esse processo, como está sendo esse letramento digital e a formação das próprias pessoas na cultura de dados, né? Porque de interpretação, de análise, porque a operação ela vai muitas vezes ser automatizada, mas tem que ter essa cultura de dados e essa visão de dados. Como está sendo esse processo, essa formação de cultura, como as empresas estão implementando isso no seu dia a dia? Tem um modelo que eu gosto muito, tá? Que é um modelo que a ArcelorMittal utiliza. A ArcelorMittal Planos faz esse modelo e eu vejo funcionar muito bem. Porque assim, tu comentou bem, é um letramento que eu preciso fazer. Eu preciso ensinar para uma pessoa talvez de operação que nunca tenha visto um modelo estatístico, como que ela pode usar o modelo estatístico. Se eu ficar só fazendo palestra explicando para ele, é difícil, né? Ele precisa pegar aquilo e aplicar de fato no dia a dia. Então eles têm uma estratégia que eles chamam lá de times, são squads que eles chamam. Então, quando vai começar um projeto de AI, ou foi definido um pilar de um determinado processo que vai ser atacado com inteligência artificial, obrigatoriamente na mesa vai estar sentado ou um fornecedor, que geralmente é a gente, né, relacionado à parte de análise de dados, então a gente vai estar sentado na mesa lá, que é o especialista em analytics, vai estar sentado pelo menos 2 pessoas de operação, que vão estar explicando como é que o processo funciona, por que ele é assim, tirando qualquer dúvida, e vai dar o time de TI junto também. Né? Mas o ponto central é o seguinte, TI e nós somos ferramentas, nós somos suporte da operação. Na verdade, quem dá a batida do que tem que ser executado e por que tem que ser executado é a operação. Só que nesse processo de desenvolvimento, a cada 15 dias, ou 7 dias, ou 30 dias de encontro, a operação está ali junto absorvendo a informação. Que algoritmo foi usado, por que foi usado, que modelo funcionou, por que não funcionou, o que deu certo, o que deu errado. Ao final desse processo, essa pessoa de operação, se eu encaixar ela num outro processo de AI, ela já toca automático. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Encontra o projeto, coloca a operação, TI e o Analytics junto. E aí pode ter um GP junto, um gerente, um coordenador ali, só para dar uma organizada e deixa seguir o fluxo que as pessoas vão aprender a usar, mas tem que aprender na prática. Ficar só no modelo teórico, eu acho que dificulta ou a curva de aprendizado é muito longa, né? Vamos falar assim. Diego, falou um pouco antes ali da parte do PCP, né, de fazer a programação, mas tu citou que eles tinham todo um sequenciamento que ele sabia o tempo de setup, né? Estou fazendo esse SKU, quando eu trocar para esse, demora mais ou menos tanto tempo, então conseguia, para 60% falou que tinha, enfim, não me lembro o percentual ali. Mas uma empresa em que não tem essa medição desse sequenciamento, né? Que ela hoje faz um produto, tem o setup, vai fazer o outro, mas não mede isso hoje para saber exatamente qual seria a melhor forma de fazer. Como é que tu vê que seria a primeira etapa a ser feita? Quando fala de APS ou de sequenciamento, a gente tem 2 ganhos, geralmente, que dá para ter. Um é o ganho do sequenciamento nato, ou seja, que é o sequenciar corretamente as minhas máquinas, vamos falar assim, ou escolher as melhores máquinas, os melhores recursos para produzir mais rápido. Esse ganho você vai ter sabendo ou não o setup que você tem de um SKU para outro. Então, esse ganho, se você botar um sistema de APS hoje, um sistema de sequenciamento como esse aqui, você já vai ter esse ganho automaticamente, que é o ganho de sequenciar melhor sua fábrica, organizá-la melhor, a melhor previsibilidade. O ganho de setup, a tendência é que ele venha depois, se for o caso, porque você vai ter que implementar um MES para acompanhar a execução desse modelo, né? E aí você vai começar a ter esses tempos de setup e no futuro você pode fazer uma segunda jornada de ganho, que é diminuir o tempo de setup. Então você pode trabalhar com um modelo de sequenciamento já ganhando recurso sem ter o tempo
de setup ainda controlado. Vamos falar assim, a gente fez uma simulação semana passada para uma empresa de injetado, ali de Novo Hamburgo, uma empresa que tem 30 injetoras, mais ou menos. Empresa de médio porte e tal. O PCP deles é feito no Excel, né? Então, pô, não tem ferramenta. Feito no Excel, não tem MES de execução da fábrica. A gente só pegou o modelo de Excel deles, jogou para dentro do modelo preditivo e começou a fazer o sequenciamento de forma inteligente pelo modelo. 20% de diminuição de tempo de produção. Então, pô, não sabia nada da fábrica do cara, vamos dizer assim, né? Não sabia setup, não tinha digitalização e já, só pelo sequenciamento, pelo número de SKUs já é possível. Porque eu estou falando de 30 máquinas, cada máquina tem, sei lá, pode usar 4 moldes diferentes, ao mesmo tempo, tem turnos diferentes, tem coisas que a gente não nota da AI, vou dar um exemplo. É um comportamento que a gente viu que a nossa AI num cliente, ela jogava algumas OPs sempre para o turno 1. Cara, por que esse OP o negócio sempre joga para o turno 1 e não joga para o turno 3? Porque ele detectou que quando ele jogava para o turno 3, muito setup picado, o turno 3 era muito lento fazendo, então era melhor jogar no turno 1. Tinha mais gente, era mais operador atendente. Pô, difícil. Realmente quando tu vai fazer um sequenciamento por Excel, tu vai seguindo o fluxo, né? É tempo. Eu demoro 12 horas para fazer, depois mais tantos e tal. Então dá para ter vários ganhos também muitas vezes sem ter o histórico. Mas não é isso que vai te sustentar numa indústria de longo prazo. Assim, vai ter esse ganho legal, ganhei, mas se você quer ter o grande ganho, vai ter que botar o sistema de controle de chão de fábrica lá para olhar para daqui a 5, 10 anos, vamos falar assim. Mais alguém? Eu de novo. AI supervisionada, né? Decisões, micro decisões dela e decisões supervisionadas, que elas têm essa implementação também, ou tudo fica como supervisionado, ou ela pode tomar algumas decisões automaticamente, no caso aí de direcionar para turnos. Está trabalhando com isso também, como mensurar isso, ou modelar? Hoje a gente tem praticamente não trabalhado com AI não supervisionado, vou falar assim, o que a gente chama lá de caixa preta, até para o pessoal entender como é que está funcionando hoje. Se eu pegar, por exemplo, o ChatGPT, vou pegar de novo ele como exemplo, o ChatGPT ele tem um modelo hoje de trabalho que muitas vezes nem o desenvolvedor do ChatGPT sabe por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Então ele está num nível de IA não supervisionado. É uma caixa preta que a gente fala, o black box. Cara, tu joga o negócio lá dentro e ele te retorna uma resposta. Por que ele chegou nessa conclusão? Não sei, né? E às vezes nem o programador consegue explicar. A gente tem trabalhado numa linha mais de AI supervisionado, que é saber por que ela está tomando a decisão estatisticamente. Então a gente tem algumas métricas de número que ele me explica. Estatisticamente eu cheguei nessa conclusão aqui, né? Eu consigo ter uma leitura depois de entender o que estava por trás, até porque a gente acha bem importante entender o que ela está fazendo, até para passar para o nosso cliente. Dizer, cara, teu turno 1 o teu turno 3 é o problema, por isso que ela está operando dessa forma aqui, né? Temos mais um tempinho para perguntas. Seguindo no gancho do sequenciamento e de eu ter turnos diferentes, como que é feito para o modelo de inteligência artificial não... Como que eu faço para o modelo de inteligência artificial ele não ficar jogando o meu planejamento para um primeiro turno? Pensando assim, eu tenho 3 turnos, né? E eu não posso deixar o meu segundo, meu terceiro turno ocioso, tendo em vista que o meu primeiro turno é melhor. Mas o modelo vai ficar jogando para o meu primeiro turno o planejamento e o sequenciamento. Como que eu faço para evitar essa dispersão e eu não ficar com esse tempo ocioso nos outros turnos? O nosso modelo a gente trabalha com um sistema de, vou chamar de pesos, tá? Vamos falar assim. Então, se a gente vê que ele está viciado em um comportamento, ele está fazendo um comportamento muito específico que a gente não é indesejado ou o cliente por algum motivo não quer, a gente pode restringir o modelo. E falar, a partir de agora o turno 1 ele é 20% desejável, o turno 2 é 40% desejável, o turno 3 é 40% desejável. Por exemplo, aí ele vai dispersar mais para os outros turnos. Então, por isso que eu comentei sobre a AI supervisionada, porque a gente consegue também ir tunando o modelo para ele se adaptar para o que a gente espera encontrar de acordo com a especificidade da fábrica do cliente. Tem um outro caso de um cliente nosso que ele decidiu fechar um turno por causa disso. Ele viu que o modelo funcionava e sempre sequenciava melhor 1, 2 e tal, e aí ele fez uma análise contábil financeira e falou, cara, seria melhor eu fazer um turnão. Aí ele começa, acho que 6 da manhã, eu acho que ele roda até meia-noite. Aí da meia-noite às 6 ele não trabalha, basicamente. Porque ele viu que
economicamente valia muito mais a pena, ele era muito mais eficiente operando dessa forma. Então é legal também entender por que o modelo faz o que ele faz, porque às vezes nos leva a reflexões que a gente pode mudar o funcionamento físico da fábrica para comportar o que o modelo está me sugerindo, né? Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais. Vini? Diego, antes estava falando contigo também, tu comentou daquele... Só para te explicar um pouquinho, aquele sensor, aquele negócio da solda, que a gente falou lá. Comenta um pouco aí como é que funciona e tal. A gente desenvolveu um projeto para a Randon não faz um ano, foi esse ano, inclusive, que a gente desenvolveu e entregou para eles no início do ano. É basicamente um sensor IoT que ele vai acoplado a máquinas de solda manual, ele pega a corrente e a tensão, e ele joga isso em real time para uma plataforma em nuvem. Então, o que acontece? Na plataforma, o cliente, se eu estiver falando, por exemplo, de solda de carreta, que eu vou falar de solda de carreta, que é o que eles fazem lá, né? Então, eu estou falando lá que eu sei que o lado direito da carreta, por exemplo, ele sempre tem que ser feito a 200 ampere e 12 volts. Por exemplo, se o cara fizer a 300 ampere, vai ficar uma solda muito grossa, vai me gerar problema de qualidade, vai para a pintura e vai ter que voltar. Então, eles conseguem garantir a contínuo monitoramento se o cara está fazendo a solda no padrão correto, vamos falar assim. Assim que nasceu o projeto. Aí, beleza, deu certo, os caras colocam em todas as máquinas de solda lá. Então, um controle que era feito antes, um cara passava, olhava a máquina de solda lá, é digital. Só que a gente começou a ver algumas coisas interessantes. A gente começou a ver que algumas máquinas de solda tinham um pico. Então, o cara saía de 200, aí ele ia para 300 e voltava, e outras não tinham. E a gente começou a ver que tinha uma direta influência na distância que o cara executava também a solda. Se ele fazia muito próxima, se ele pontilhava demais e assim por diante. E a gente conseguiu chegar a uma conclusão que vai ser possível analisar o padrão de qualidade do soldador com base nos dados de telemetria que o cara executa. Porque eu vou conseguir entender a distância que o cara está soldando e se ele está fazendo no padrão de solda que eu gostaria. Porque eu consigo comparar agora um soldador que eu contratei semana passada com o meu soldador que solda há 20 anos e ver o que os caras estão fazendo diferente. Porque às vezes os dois aplicam 200 ampere, mas a solda dos caras é diferente. Porque a gente sabe que solda é uma coisa, né? O cara tem que ter o dom da solda. O cara que é soldador de 20 anos, o cara sabe fazer solda. O cara que começou ontem, dom soldador, vai dar ruim. Né? Então, a gente consegue começar a comparar esses padrões também. Então, esse é outro exemplo de como começar o sensoriamento faz a gente refletir de que dá para buscar outras coisas mais ambiciosas, vamos falar assim, relacionadas aos processos. Né? Nós temos mais alguns minutos. Mais alguém? Obrigada, Diego. Quero convidar o Vinícius Segatti, proprietário da Purificata, e que também foi o responsável por trazer o Diego aqui para Amaral, para esse momento importante, agradecer a presença dele por aqui. E nós vamos voltar logo mais aqui para a Arena de Inovação. Novamente eu vou convidá-los para que na sequência, no pavilhão central, em frente ao estande da Prefeitura, possamos nos encontrar para a abertura oficial da Expo Amaral 2025.